Colossenses 1, verso 24, acompanhe. Regozijo-me agora no que padeço por vós, e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo, pelo seu corpo, que é a igreja, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, que me foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste ministério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória, a quem anunciamos, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. E para isso também trabalho, combatendo segundo a sua eficácia, que obra em mim poderosamente. Repita comigo a seguinte frase: Cristo em vós, esperança da glória. Agora vamos passar para a primeira pessoa. Cristo em mim, minha esperança. Vamos orar. Querido Pai, em nome de Jesus te louvamos, invocamos teu nome, a tua presença neste lugar, para que durante, Senhor, o ensino, a pregação da tua palavra, de alguma forma profunda e especial, o Espírito Santo de Deus esteja trabalhando, preenchendo, iluminando, abençoando a todos. Oramos em nome de Jesus. Amém. O apóstolo Paulo, cada sentença, cada expressão que Deus, pelo Espírito Santo, deu a estes homens, especialmente aqui no caso Paulo, leva a gente a uma dimensão indescritível de amplitude, de profundidade, de grandeza. A vida cristã é uma vida muito rica em virtude, em sabedoria. Aqui Paulo está dizendo que ele sentiu uma alegria por cumprir um ministério de fazer notório uma gloriosa verdade. Ele explica aqui que Jesus ainda está sofrendo, em certo sentido, pelos salvos, pela igreja. Ou seja, o sofrimento de Cristo não ficou circunscrito e encerrou na cruz. Ele diz que cumpre o resto das aflições de Cristo. E Paulo se regozijava em sofrer com Cristo esse momento presente, que ele chama de aflições de Cristo. Por que Jesus sofre atualmente? Paulo explica que é porque ele quer que a sua palavra, Jesus quer que a sua vontade, sua palavra, seja plenamente compreendida pela igreja. Ele diz que isso faz Jesus, de um certo sentido, sofrer. Paulo chama esse entendimento da palavra de Deus profundo, de mistério. Ele diz que é um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, que foi verdadeiro a todas as gerações, mas de alguma maneira só foi manifesto de forma evidente agora para a igreja, para mim e para você. Paulo diz que Deus quis fazer conhecida as riquezas da glória deste mistério. E que riquezas são estas? Paulo está dizendo que é o plano de Deus, o projeto de Deus de salvar o homem. E ele chama isso de algo que é pleno de riquezas, as riquezas da glória, onde Deus propõe salvar a todos, através então de um plano perfeito. Paulo disse, esta é a riqueza da glória, é um mistério que esteve oculto. Até então os judeus pensavam que só eles poderiam ser salvos, que Deus só tinha um plano de salvação para a nação de Israel,
Paulo disse: não, Deus estendeu este plano a todos os homens. E ele então, Paulo diz que ele trabalhava e até sofria, mas isto lhe dava alegria, ao dedicar integralmente para fazer com que as pessoas compreendessem então o mistério de Cristo em vós, que ele chama de esperança da glória. 3 perguntas importantes. O que você espera encontrar no céu? Segundo, o que você terminantemente não espera encontrar no céu? E terceiro, como você espera chegar no céu? O que nós não esperamos encontrar no céu? Nós esperamos que não vamos encontrar no céu, não queremos. Aliás, vamos pensar primeiro na premissa número 1. O que esperamos encontrar no céu? Nem precisa dizer, qualquer criança desde a infância na escola dominical aprende que o céu é um lugar permeado de amor, de alegria, de retidão, de pureza, de santificação, de glória, de beleza. E é fato, é isso que esperamos. Mas o que nós não esperamos? Ninguém espera encontrar no céu ódio, vingança, orgulho, mentira. Ninguém espera jamais pensar no céu com esse tipo de coisa. Mas então a pergunta é esta: se alguém espera do céu bondade, grandeza e misericórdia e beleza e retidão, ele está certo. Mas por que essas coisas, como essas coisas estão no céu, como elas permanecem no céu? O céu é isso mesmo. Mas como elas estão lá, como elas permanecem lá? Acontece que desde que os homens começaram a entender a salvação de Deus, e todos os homens do passado e de nosso tempo, que têm partido para a eternidade no temor de Deus, estes homens têm ido para o céu e levado para o céu exatamente isso: amor, fé, misericórdia, bondade. Pastor, será que não foi ninguém no meio dessa turma, dessa imensidão de gente que já morreu e está no céu? Será que não foi alguém levando ira para o céu? Levando mentira para o céu? Pois eu vou te dizer clara e plenamente, convictamente, de que não foi. Não foi ninguém levando isso para o céu, porque imagine os milhões de pessoas que já morreram e foram para o céu, se de cada 100, de cada 1000 fosse 1, 2 levando isso, eu te diria hoje com toda certeza, o céu já não era mais o céu. Então é preciso entender que o céu é um lugar perfeito para pessoas que passaram por um milagre profundo de transformação espiritual e se tornaram então adequados para viverem no céu. E nós sabemos que nenhum ser humano, nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum daqueles grandes homens do passado, nem do presente, nenhum tinha em si mesmo qualquer qualidade para ser morador, habitante do céu. Mas eles puderam ir para o céu? É este o segredo, o mistério que Paulo está retratando aqui. O mistério de que Deus tem um plano, um projeto, um trabalho, em que Ele torna o pecador santo, o injusto em um homem justificado, o perverso em um homem bom, o caído em um homem que está de pé, com os olhos e a face voltada para Deus.
É exatamente isso que Paulo está dizendo. Deus tem um projeto profundo que vai além de qualquer entendimento humano. A educação não te prepara para o céu. A ciência não te prepara para o céu. A riqueza não te prepara para o céu. O sofrimento não te prepara para o céu. Mas Jesus Cristo pode preparar você para o céu. A Bíblia diz que nós todos éramos separados de Deus. Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 6, ele disse: os injustos, os perversos, os mentirosos, ele disse, todos estes, e uma lista interminável que não vou citar, ele disse, estes todos não herdarão o reino de Deus. E depois Paulo vai e complementa e diz assim, e é o que haveis sido. Nós estávamos naquela primeira lista, na cabeceira daquela lista, os fora do reino, os fora do céu. Mas aí algo acontece. E Paulo disse, é o que haveis sido, mas, e é o que vocês eram, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados pelo sangue de Jesus Cristo. Que coisa tremenda. Mas é preciso acontecer uma obra de dimensão externa e interna. Quando Jesus morre na cruz, a obra da justificação é externa. Ele simplesmente está tornando, ele está viabilizando, ele está abrindo um caminho para que o injusto seja justificado. Mas é preciso acontecer também uma obra no interior deste homem. Ele precisa ser justificado porque quebrou a lei de Deus, mas ele precisa ser transformado em um filho de Deus para fazer parte da família de Deus. E esta obra da transformação interior é que a Bíblia chama então de novo nascimento, adoção de filhos. As virtudes que nós mencionamos que são próprias do céu, são chamadas também aqui na terra por nós, pela Bíblia, de fruto do Espírito, no singular. Só que o fruto do Espírito é um fruto que tem várias facetas. O fruto do Espírito é amor, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, temperança, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Estes frutos são as virtudes celestiais. Quando eu olho para dentro de mim, quando você olha para dentro de você, você já consegue detectar essas virtudes na sua natureza, no seu coração? A que nível, a que profundidade a obra de Cristo já te alcançou? Paulo era sincero, ele disse, não que nos achemos completos, mas uma coisa faço, e é que esquecemos das coisas para trás fico, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Não sentimos, não nos julgamos perfeitos, mas sabemos, como Paulo diz aqui no verso de número 28 que li, ele diz, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. O homem só é perfeito em Jesus Cristo. Então o grande trabalho do Espírito Santo, o grande trabalho de Deus na nossa vida é nos tirar de nós mesmos e nos colocar em Cristo. Eu não sou perfeito em mim mesmo, nem você é, e ninguém será. Nós só somos perfeitos nele. Então essa perfeição, essa condição de ir para o céu, está determinantemente ligado ao nosso relacionamento com Jesus. Jesus tem que se tornar tudo em nossas vidas. Do começo ao fim, nós temos que estar nele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
Subentende-se que fora de Jesus Cristo, toda a condenação cai sobre o homem pecador. Então, por favor, irmão, busque entender, busque orar, busque meditar, entender isso na sua experiência com Jesus. Jesus já ocupou o centro da sua vida. Jesus já é tudo aí. Você tem procurado pensar com a mente de Cristo? Você tem procurado ser guiado pelo Espírito de Cristo? Se vivemos em Espírito, andemos também em Espírito. Se andarmos no Espírito, não cumpriremos as concupiscências da carne. Que são as concupiscências da carne? Exatamente aquelas coisas negativas que nós esperamos não encontrar no céu. Nós esperamos não encontrar no céu injustiça que dói tanto, que machuca tanto. Nós esperamos não encontrar no céu divisões, preconceitos, discriminações. Então, se nós não queremos, não esperamos encontrar isso no céu, vamos olhar para dentro de nós, se não há um vestígio disso no nosso coração, em nossa vida, porque nós não queremos encontrar isso no céu, mas vamos levar isso para lá? Se não queremos encontrar lá, temos que estar plenamente convencidos de que embarcado no nosso coração, isso também não pode ir para o céu. Impregnado na nossa natureza, isso também não pode ir para o céu. O homem natural, o homem comum, o homem na sua vida, como ele nasce dos seus pais, não tem qualidades de ir para o céu. Ninguém que nasce de um homem e de uma mulher neste planeta nasce impregnado ou capacitado para ir para o céu. Com parêntese, que nós acreditamos que as criancinhas, infantes, nascendo mesmo assim, nascendo pecadoras, porém, pelo seu estágio de infantilidade, de inocência, no sentido de não saber decidir, de escolher, por estar então numa faixa etária ainda muito precoce, muito nova, a obra de Cristo é aplicada a esses infantes de forma automática, espiritual, de maneira que se eles morrerem nessa infância, ainda que não exerceram o entendimento, a conversão, irão para o céu pela graça, não por virtude, não por méritos, mas pela graça. Mas uma vez que o homem chega nessa idade de decisões, de escolhas, de raciocínio, de responsabilidade moral, ele precisa de optar se vai querer ficar no seu próprio, na sua própria estrutura natural, que só produz estas obras negativas que não existem no céu, ou se ele vai permitir que Deus o transfira do reino da carne para o reino do Espírito. Ele vai permitir que Deus trabalhe na vida dele, desarraigando a natureza corrompida pelo pecado e permitindo que Deus implante a natureza de Cristo na vida dele. Agora, uma coisa muito séria, muito importante, é que lamentavelmente as pessoas tentam se agarrar em falsas esperanças quando diz respeito ao céu. E uma dessas falsas esperanças que a humanidade inteira se agarra é que eles dão à morte o poder transformador. O indivíduo foi perverso, o indivíduo andou no caminho largo, a vida inteira foi notoriamente uma pessoa má, ruim, expressou isso, machucou muita gente, causou danos para muitos lugares, aí ele morre. Milhares de pessoas acham que depois que a morte chega, ela exerce um poder santificador, fica bom. A partir do momento então em que a morte o alcança, ele se torna bom, passa a dar à morte um poder de redenção, poder de capacitar a pessoa para chegar no céu.
escute bem o que eu vou dizer, isso é uma falsa esperança. Quem morre pecador irá para a eternidade como pecador. A morte não santifica ninguém. Se a morte pudesse exercer esse poder de apagar os pecados, de transformar a natureza de uma pessoa, Jesus não precisava ter vindo. Para quê? Jesus não precisava ter morrido na cruz. Jesus não precisava ter sofrido. Jesus sofreu na cruz e continua sofrendo até hoje, porque as pessoas têm dificuldade de compreender a sua palavra. Então a morte não é uma ponte, não é um canal de salvação. A morte, segundo a Bíblia, é um castigo. Porque se a morte fosse um caminho de salvação, um caminho de santificação, os homens até desejariam, mesmo ela sendo esse mistério completamente tenebroso, as pessoas acabam ainda, às vezes, querendo ela. Imagine se pensasse de fato que ela tem esse poder. É por isso que Deus não permite que o outro lado, daqueles que já partiram, sejam conhecidos dos que estão palmilhando por este mundo. Aliás, Satanás tem tentado criar essa possibilidade, essa ideia de uma possibilidade de que o mundo dos mortos comunica com o mundo dos vivos. Mas é tudo falso. Tudo que se conhece em relação a essas possíveis comunicações não passa de uma cortina de fumaça que Satanás tenta jogar sobre a cruz para anular, para isolar a obra redentora de Cristo como o único caminho para o céu. Satanás é o pai da mentira. Então não creia em nada em termos de cartas psicografadas, comunicação com além, recebimento de espírito de mortos. É tudo demônios do inferno que vêm para enganar e tentar desviar o homem da cruz. A Bíblia diz que só há um caminho entre Deus e os homens, este caminho é a cruz. A morte não salva, a morte não muda a natureza de ninguém. Morre-se pecador, vai para a eternidade pecador. Aí alguém diz o seguinte: e a ressurreição, pastor? A ressurreição não é uma esperança? Não há uma palavra específica dentro da Bíblia dizendo que a ressurreição é uma esperança no assunto da transformação moral do homem. Não. A ressurreição é uma esperança para aqueles que já nasceram de novo, se ver livre desse estigma da morte, porque na ressurreição a morte será cancelada. Mas no sentido genérico, a ressurreição não vai mudar nada na natureza do homem. Um homem que morre pecador será ressuscitado pecador. A Bíblia diz, Jesus disse que muitos ouvirão a sua voz e sairão dos sepulcros, uns para a vida eterna, outros para o castigo eterno. Isso significa que quem morrer fora da salvação que há em Cristo, ele morrerá pecador, ressuscitará com um corpo ignominioso e viverá eternamente separado de Deus. Ou seja, não vai mudar o caráter dele, não vai mudar a natureza dele. Agora o homem nascido de novo, se ele morrer fisicamente neste mundo, quando ressuscitar, seu corpo será glorioso e ele habitará na presença de Deus, aliás, aonde ele já está, mesmo antes da ressurreição. Na ressurreição, ele apenas acrescentará para ele um corpo glorioso. Você diz aí, e antes? E antes, como é que ele estava na presença de Deus? A Bíblia diz que é em espírito. A Bíblia não dá muitos detalhes sobre esse estado intermediário entre a morte do salvo e a ressurreição do salvo. A Bíblia diz que na morte do salvo ele vai estar com Deus. Paulo disse, se eu partir estarei com o Senhor. Como ele estará com o Senhor antes da ressurreição? Em espírito. Como é isso, estar em espírito? Não sei, não me pergunta mais nada. Eu sei que a Bíblia diz que nós teremos na ressurreição o revestimento de um corpo glorioso que será recebido na ressurreição. Paulo disse, aqueles que em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer com ele. Ou seja, quando Jesus vier para buscar a igreja, os vivos aqui na terra, os que morreram já vêm com ele, lá de cima. Mas eles estão vindo de cima, eles não morreram, o corpo não está no sepulcro, o corpo está no sepulcro, mas o espírito está com ele. E quando ele vier com esses espíritos dos santos que já partiram, a Bíblia diz que os corpos serão ressuscitados e dados a ele como uma vestimenta nova. E eles estarão completos, com corpos glorificados. Até então, Abraão, Isaac, Jacó, Davi e outros milhares de santos do passado estão na presença de Deus, aguardando a ressurreição para que a existência eterna deles seja completa, perfeita. É isso que a Bíblia fala. Mas vamos lá. Alguém disse, então a ressurreição não é um processo, não será um evento que vai tirar essa estigma do pecador na ressurreição? Não. A ressurreição vai afetar só o corpo. A ressurreição não afeta a natureza moral do homem. A ressurreição não tem o poder transformador. Então, crer na ressurreição como esperança de que o mal deixa de existir a partir da hora da ressurreição é uma falsa esperança. Aí você diz, mas qual é a esperança então que nós temos que ter? Cristo em vós, esperança da glória. A esperança que a Bíblia apresenta, que Paulo apresenta aqui, não é uma esperança futura, é uma esperança presente. Cristo em vós é coisa para agora, é para hoje. Mas como, pastor? Como Cristo em mim? É possível Jesus estar na minha vida? É tão possível que Jesus disse assim: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, com ele cearei e ele ceará comigo. É tão correto, é tão certo que Cristo quer entrar na nossa vida, no nosso coração, habitar em nós, que ele está batendo na porta. A proposta de Jesus é que nós ouçamos a sua voz. E é exatamente esse fator que leva Jesus a sofrer, porque ele bate na porta do coração de algumas pessoas por 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos. Alguns já estão na velhice, Jesus continua batendo e ele continua com a porta fechada. Paulo diz: carrego as aflições de Cristo, o resto das aflições de Cristo. O que é que faz Jesus sofrer? É exatamente essa posição endurecida do homem, que não se abre para as realidades da salvação que há em Cristo. Ele crê no sincretismo, ele crê no misticismo, ele crê em tudo, mas ele não crê em Jesus Cristo como Senhor da vida. Cristo é a esperança da glória, não é o dinheiro na poupança. Não é um investimento que a pessoa está fazendo, não é o status econômico que ele tem. A esperança do homem não está nisso. Há pessoas que têm isso de sobra, mas não têm esperança. Cristo em vós, esperança da glória. Paulo disse: já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. No capítulo 7 de Romanos, Paulo descreve o perfil de um homem que tenta agradar a Deus pelos seus próprios esforços. Ali no capítulo 7 de Romanos, a palavra eu aparece cerca de 36 vezes. É exatamente isto que faz com que o homem não desfrute, não experimente a plenitude de Deus para a sua vida. É o seu eu. Ele não quer morrer. E eu digo morrer no sentido aqui identificativo com Cristo. Ele não quer ir para a cruz. Jesus disse: se alguém quer ser meu discípulo, tome a sua cruz. Esteja disposto a dar a sua vida por mim, entregue tudo nas minhas mãos. Ele não está disposto a morrer. O velho homem não quer sair da frente. Então Paulo disse assim: este homem faz o que Deus não aprova.
Paulo disse: aquilo que quero não faço, o que não quero acabo fazendo. O pecado está dominando a minha vida, porque é a vida do ego, é a vida do eu. Capítulo 7 de Romanos, Paulo descreve então este conjunto de coisas que vai apartar o homem de Deus e vai fazer ele viver aqui infeliz, vazio. Quando chega no capítulo 8, Paulo vai na Epístola aos Romanos, subindo os degraus de uma escada de revelação. No capítulo 8, a palavra eu já não aparece, a palavra que aparece ali é a palavra espírito. No capítulo 8, verso 1, Paulo começa dizendo: portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A partir dessa palavra, Paulo explica que Deus quer que nós nos entreguemos a Ele, para que o Espírito de Deus, que faz Cristo real em nossas vidas, comece a tomar nossas vidas, nós possamos estar nas asas do Espírito, acima do pecado, acima das nossas fraquezas e debilidades, viver no poder do Espírito Santo de Deus. O capítulo 8 começa então exatamente transferindo o homem para essa nova fonte de poder, que é o Espírito de Deus. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Este é o nosso grande investimento. A gente entrar para o quarto, abrir a Bíblia, dizer: Senhor, quero viver no Espírito. No Espírito, vem, Senhor, habitar na minha vida. Meu Deus, me guia neste mundo, ao sair pelas ruas dessa cidade, ao fazer a viagem, ao ir, ao voltar, me ajuda a viver na dimensão do Teu Espírito. Vem habitar em mim, Senhor Jesus. Vem guiar minha vida. No capítulo 8, então, começa falando de nenhuma condenação para quem está em Cristo, e termina, sabe como? Olha como Paulo termina esta expressão aqui: nem altura, nem profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhuma condenação e depois nenhuma separação. Quem anda no Espírito não está condenado, está dentro da salvação. Quem anda no Espírito, entrega-se ao Senhor Jesus todos os dias, não precisa temer, nada te separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nada nos separará, nenhuma separação. Esperança da glória. Quem é que não tem vontade de sair deste mundo mal, perverso? Quem é que nunca foi machucado neste mundo? Quem é que não está sofrendo, talvez agora, exatamente nesses dias, nesses momentos, alguma dor profunda no coração, por conta da maldade, por conta da injustiça, por conta do pecado? Quem é que não está? É bem verdade que há pessoas que escolhem viver uma vida corrompida. É verdade que há pessoas que fazem a opção e dizem: eu quero esse caminho, não me interesso, vou viver assim. Mas a maioria das pessoas tentam, procuram, se esforçam, querendo achar uma forma de viver bem consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Mas elas às vezes não compreendem a virtude do Evangelho, querem fazer isso nos seus próprios esforços. Esta vida da qual estamos falando não é própria do homem, não é o homem que gera esta vida. Eu estou falando de uma entrega que nós fazemos da vida a Deus, e em contrapartida Deus nos começa a dar o fluir do seu poder, o fluir da sua presença, e aquilo que era impossível para mim e para você vai se tornando possível pelo poder de Deus. Alguém disse: pastor, quando eu vejo os pregadores falarem sobre a santidade, a pureza, eu acho que é impossível, acho que é difícil demais ser cristão. Na realidade ele usou essa palavra: acho que é difícil demais ser cristão. O pastor disse: você está errado, não é difícil, é impossível.
se você estiver pensando naquilo que você pode fazer. Quando nós pregamos a vida de santidade, estamos pensando naquilo que Deus pode fazer e não naquilo que eu posso fazer. Fala, não estou entendendo, pastor, como eu não tenho que fazer nada? Você tem que cooperar com o Espírito Santo na melhor forma possível, entregando-se totalmente a Ele. Quando alguém está se afogando dentro de uma represa, de uma lagoa, a melhor coisa que quem está afogando faz para ajudar o salva-vida é não fazer nada. Porque toda vez que um salva-vida vai tentar socorrer uma pessoa que está em processo de afogamento, o que mais atrapalha ele é que a pessoa quer ajudar, quer tentar fazer alguma coisa. E ele geralmente aproxima e chega, não faça nada, solte o corpo, deixe que eu te salvo. E quando a pessoa coopera totalmente, ele tem uma facilidade tremenda de tirar a pessoa daquele lugar da morte. O que é que nós podemos fazer para ajudar Jesus a nos salvar? Nada. A melhor coisa que você faz é se entregar totalmente nas mãos dele e deixar ele salvar você totalmente, porque ele é capaz de salvar sozinho você. E nessa entrega, nessa rendição a Deus, começa então o processo da transformação moral e espiritual do homem, onde nós temos a esperança da glória, porque Cristo, habitando em cada um de nós, nos tornará a pessoa certa para estar no céu um dia. E a última coisa para encerrar, a Bíblia diz que o Senhor fará no final de tudo um novo céu e uma nova terra. A Bíblia diz que esse céu, esse imenso universo que existe, que de alguma maneira foi afetado pelo pecado dos homens, este universo não serve para o futuro, ele se tornou uma velha criação. A Bíblia diz que as coisas velhas vão passar, tem que passar. Então, este universo que hoje existe não servirá para aquele tempo futuro que nós referimos como a esperança da glória. Para mudar estes céus que agora existem, essa terra que agora existe, Deus não precisará de fazer muito esforço. Ele apenas dirá: venham novos céus e nova terra. A Bíblia diz que esse velho céu aqui atmosférico, estelar, essa terra, esse planeta, quando Deus instalar o trono branco, o grande juízo do trono branco, a Bíblia diz que enquanto ele reunir no imenso espaço sideral os milhões de pessoas que vão ser julgadas, a Bíblia diz que quando o trono for colocado ali, a Bíblia diz que o céu e a terra vai sumir. Como pode isso? Pelo poder de Deus. Todo esse universo vai sumir. E a Bíblia diz que fugiu da presença dele. Assim como Deus estará julgando o pecado de milhões de pessoas que nunca se arrependeram, para simplesmente desarraigar esses pecados da nova criação, também os céus e a terra desaparecerão. E no lugar deste vácuo imenso, nesse universo imensurável, Deus vai dizer: haja novos céus e nova terra. Só isto. E aí tem muita gente preocupada: nós vamos morar no céu ou na terra? Nessa época você não vai saber mais o que é céu, o que é terra. Você não vai ter mais a escolha de dizer: vou para o céu, vou para a terra. Por quê? Céu e terra serão todos uma mesma grei. Glória a Deus. O Senhor encherá esse universo. A Bíblia diz que o Senhor nosso Deus será o templo. Aí só tem um detalhe que eu preciso explicar. A Nova Jerusalém vai continuar sendo o ponto de referência deste universo céu, desse universo onde Deus enche tudo e todos. A Nova Jerusalém vai continuar. A Nova Jerusalém vai ser uma cidade no meio desse universo. Tinha que ter um ponto de referência, né? Deus vai conservar a Nova Jerusalém que João viu na revelação do Apocalipse. A Nova Jerusalém será uma cidade. Eu chamaria esta cidade Nova Jerusalém, além de ser um lugar cheio de glória e da beleza excelsa do Criador, ela será como um centro administrativo de Deus no governo do universo. Será também um lar específico dos salvos,
que vão ter suas residências fixas nessa grande cidade, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém terá aí um percurso, desde o milênio, quando Jesus estabeleceu o seu reino na terra, ela já começa a aparecer. Ela já começa a aparecer como se fosse um grande satélite do planeta Terra, e depois ela encherá os céus com a sua glória. Como eu disse hoje aqui, às vezes eu pensava na Nova Jerusalém como uma cidadezinha pendurada lá em cima, por cima de Jerusalém. Era uma concepção errada, porque a Nova Jerusalém, ela tem, o tamanho dela é a terça parte do Brasil. Divide o Brasil em 3 partes, uma é a Nova Jerusalém, o tamanho da Nova Jerusalém. Só que ela será desse tamanho e terá o mesmo tamanho na altura, largura e comprimento, será tudo igual. Se falar de altura, só por enquanto, pelo menos no milênio, terá uma explicação, né? Talvez a altura dela, que dá mais 2.200 quilômetros, né, de altura. Alguns acreditam que é apenas para estabelecer um canal para os salvos subir lá no trono de Deus e voltar. Por isso ela terá uma espécie de um corredor cósmico, né? 2.200 quilômetros para cima. Aí o que faltar para cima lá é só um pulo, né, para chegar no trono. Outros acreditam porque haverá construções de moradias em que Deus fará como grandes edifícios. Não sei. Eu sei que a Nova Jerusalém terá espaço para todos os salvos, para a igreja glorificada. Haverá espaço de sobra para os milhões que amaram a Deus aqui na terra, sob sofrimentos, sobre perseguições, mas amaram a Deus, tiveram Jesus como Senhor e agora reinarão eternamente com Ele neste lugar glorioso. Céu. Vamos ficar de pé. Cristo em vós, esperança da glória. O que é que nós temos que concentrar a nossa mente hoje? É concentrar nesse desafio de entregar a vida a Jesus, render-se a Ele para que Ele possa habitar em nós. É preciso que o Antônio, o Luiz, o Elcio dê lugar a Jesus. Permita que Jesus seja Senhor da sua vida. Vou viver dando ouvidos à palavra de Cristo. O que Cristo quer é o que eu quero. O que Cristo sonha é o que eu sonho. O que Cristo odeia é o que eu odeio. O que Cristo rejeita é o que eu rejeito. O que Cristo busca é o que eu busco. Eu quero que Cristo seja todo completo em minha vida. Paulo disse: filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Procure não falar muito eu sou, eu posso, eu faço. Procure falar mais: Jesus na minha vida pode. Jesus no meu coração pode todas as coisas. Vamos curvar a cabeça. Vamos pedir a irmã Daiane e o irmão Ricardo para estar preparando ali para louvar. Querido Jesus, tudo isso é muito grande para o nosso entendimento, Senhor, mas sabemos que é verdadeiro. Sabemos que é neste caminho, Senhor, é nesta palavra que nós vamos crescer em virtude na Tua presença e vamos estar um dia prontos para estar na Tua casa, na Tua presença. Pai Celestial, aqui estão os irmãos, essas irmãs, o Senhor reuniu neste culto, para que pudesse ouvir a Tua santa palavra, para que pudessem ser, Senhor, animados a acreditar que por nós não, mas pelo Senhor, nós um dia estaremos eternamente nas moradas celestiais. Em nome de Jesus, estende as mãos. Abençoe, Senhor, da força, da graça, desarraiga, Senhor, os obstáculos internos e externos, vai tirando as barreiras, vai nos conduzindo, Senhor, a esta presença gloriosa
do Senhor. Queremos desfrutar dessa presença santa. Queremos viver na tua presença santa. Queremos adorar a ti, queremos amar o Senhor de todo o nosso coração. Queremos desejar ardentemente a tua presença. Queremos viver, Senhor, a plenitude da morada do Espírito Santo em nosso coração. Vem, Pai Celestial, derramar hoje, Senhor, esta graça na vida de todos. Venha trazer, Senhor, refrigério e força. Venha abençoar a cada um. Santo nome de Jesus. Santo nome de Jesus. Podeis sentar.